Eles dizem que os bilionários vão finalmente pagar sua parte, que a taxação das grandes fortunas é a solução para a desigualdade. Mas será que isso é verdade? Ou será que estamos caindo em mais uma ilusão vendida como justiça? Você sabia que existem várias visões filosóficas e políticas sobre esse assunto? Fique até o final e compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos ver se você concorda com as ideias que eu vou apresentar. Bons estudos! A ideia parece simples: cobrar impostos de quem tem muito patrimônio. Não é sobre renda, é sobre fortuna, patrimônio acumulado acima de determinado valor. No Brasil, a Constituição prevê esse imposto desde 1988, mas até hoje nunca foi regulamentado. Agora, com propostas tramitando no Congresso, a discussão voltou com força. Continue assistindo o vídeo e aproveite, curta e inscreva-se. Quem defende a medida afirma que ela pode reduzir desigualdades. Segundo a Oxfam, 1% da população brasileira detém quase 50% da riqueza. Para esses defensores, é justo que quem tem mais contribua mais. Argumentam que países desenvolvidos já aplicam esse tipo de imposto e que a arrecadação extra pode financiar saúde, educação e programas sociais. Agora imagine o impacto dessa medida. Se a taxação for implementada, você acha que os empresários irão investir menos ou mais? Me conte sua opinião aqui embaixo. Mas nem todo mundo concorda. Os críticos dizem que a taxação de grandes fortunas não funciona na prática. Países como Alemanha, Suécia e França já tentaram e desistiram. Por quê? Porque é difícil fiscalizar, fácil de driblar e pode afastar investimentos. Empresários e ricos mudam seus ativos de país, e o dinheiro simplesmente vai embora. E há um outro problema ainda maior. A régua do que é considerado grande fortuna pode descer com o tempo. O que começa mirando os bilionários pode acabar atingindo quem tem uma casa, um carro e algum investimento. Já vimos isso antes com outros impostos temporários que viraram definitivos. Será que você está realmente fora dessa conta? Imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas é um imposto que está previsto na Constituição brasileira, mas até hoje nunca foi regulamentado. No entanto, propostas para a criação deste imposto sempre foram alvo de debates intensos, principalmente por visarem os mais ricos. Contudo, o que se observa é que, em muitos casos, as tentativas de ampliar a base tributária, com a intenção de taxar as grandes fortunas, acabam criando novos tributos que atingem mais amplamente a população, como a criação de tributos indiretos, que acabam sendo pagos também pela classe média. ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS é um exemplo de imposto que, originalmente, era pensado para tributar apenas os ricos ou os produtos de luxo, mas na prática, acabou impactando toda a população, incluindo a classe média. Esse imposto é regido pelos estados, e com a criação de alíquotas diferenciadas, ele se tornou um dos impostos mais altos do país, afetando bens e serviços que são consumidos não só pelas classes altas, mas também pela classe média, como energia elétrica, combustíveis e até produtos essenciais. ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O ISS foi criado para taxar serviços prestados por empresas, e em muitos casos, as propostas de aumentar a carga tributária sobre grandes empresas de serviços acabaram gerando reflexos sobre a classe média,
como no caso de aumento de preços em serviços essenciais, como saúde, educação, transporte e até restaurantes, que acabam repassando esses custos para os consumidores. Embora o objetivo seja tributar os grandes prestadores de serviços, quem sente no bolso, muitas vezes, é a população média, que consome esses serviços. IPVA. O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O IPVA é um imposto sobre a propriedade de veículos que, originalmente, deveria incidir sobre os veículos mais caros e luxuosos, mas com o tempo, a valorização dos carros no Brasil fez com que veículos de classe média passassem a pagar valores mais altos de IPVA. Isso porque o imposto é calculado com base no valor do veículo. E o aumento nos preços dos carros, mesmo os mais populares, fez com que famílias da classe média passassem a arcar com um custo que, inicialmente, era considerado voltado para os mais ricos. Imposto de Renda de Pessoas Físicas, o IRPF, e alterações nas alíquotas. Embora o Imposto de Renda de Pessoas Físicas não seja, tecnicamente, um imposto temporário, ao longo da história do Brasil, as alíquotas e isenções têm sido modificadas por períodos específicos. Durante crises fiscais, o governo frequentemente aumenta as alíquotas ou cria impostos extraordinários, como ocorreu durante o governo de Dilma Rousseff, com o aumento da alíquota do imposto de renda para as classes mais altas. Isso muitas vezes é visto como uma medida temporária, mas essas mudanças se perpetuam com o tempo, transformando-se em ajustes permanentes. Talvez a pergunta não seja se devemos taxar mais os ricos, mas sim, o que o Estado faz com o dinheiro que já arrecada? Corrupção, desperdício, má gestão, isso consome bilhões. Sem resolver isso, nenhum imposto novo será suficiente. A questão é: o problema é falta de dinheiro ou falta de responsabilidade com ele? Ao longo da história, grandes pensadores abordaram a questão da distribuição de riqueza e da justiça fiscal. Comecemos com Platão, um dos primeiros filósofos a discutir a ideia de uma sociedade justa. Platão acreditava que a justiça social deveria ser alcançada por meio de uma organização rígida, onde as classes mais altas, que detêm o poder e a riqueza, têm a responsabilidade de agir em benefício de toda a sociedade. Ele defendia que a justiça se realizaria quando os ricos utilizassem sua riqueza para o bem comum, e que a riqueza excessiva poderia corromper tanto os indivíduos quanto a estrutura social. Outro filósofo importante nesse debate foi Aristóteles, que, em sua obra Política, argumentou que uma sociedade justa era aquela que buscava o equilíbrio entre os interesses das classes sociais. Aristóteles acreditava que a distribuição de riqueza deveria ser guiada por uma medida de justiça que levasse em conta o bem comum. Para ele, uma sociedade onde poucos detêm toda a riqueza é propensa à desordem, pois cria desigualdade e instabilidade. Ele via a justiça distributiva como uma forma de equilíbrio entre as classes sociais, onde a riqueza seria distribuída conforme o mérito e a necessidade, e não de forma desigual como vemos em algumas sociedades modernas. Jean-Jacques Rousseau, um dos maiores filósofos do Iluminismo, também discutiu profundamente as questões de desigualdade e justiça fiscal. Em sua obra O Contrato Social, Rousseau argumenta que a desigualdade social nasce da posse de riquezas privadas. Ele acreditava que no início da história humana, os seres humanos viviam em harmonia e igualdade. Mas, com o advento da propriedade privada, surgiu a desigualdade.
Rousseau defende que a justiça social só pode ser alcançada quando a riqueza for redistribuída de maneira mais equitativa, e ele acreditava que a sociedade deveria operar sob um contrato onde as leis e os impostos servissem para o bem coletivo, corrigindo as distorções causadas pela posse excessiva de riqueza. Mais recentemente, John Rawls, filósofo do século XX, em sua obra Uma Teoria da Justiça, também tocou em pontos cruciais sobre desigualdade econômica e taxação. Rawls propôs a teoria da justiça como equidade, onde ele defendia que as desigualdades econômicas e sociais seriam aceitáveis apenas se beneficiassem os membros mais desfavorecidos da sociedade. Rawls sugeria que uma boa distribuição de riquezas e uma taxação progressiva poderiam corrigir desigualdades e garantir que os mais pobres também tivessem acesso a uma vida digna. Sua abordagem é considerada uma das bases teóricas para muitos argumentos contemporâneos em favor de um sistema de impostos progressivos. E como não mencionar Olavo de Carvalho, filósofo contemporâneo brasileiro, que se posicionou de forma crítica sobre temas relacionados à economia e à justiça fiscal. Para Olavo, a questão da taxação das grandes fortunas é, em grande parte, um reflexo da mentalidade socialista, que busca a igualdade por meio da repressão ao capitalismo e à propriedade privada. Ele argumenta que, ao invés de promover a justiça social, políticas como a taxação das grandes fortunas acabam criando um ambiente de dependência do Estado, onde as liberdades individuais são sacrificadas em nome de um suposto bem comum. Olavo via a riqueza como algo que resulta do trabalho, do esforço e da capacidade empreendedora, e acreditava que taxar excessivamente os ricos era uma forma de punir o sucesso e a inovação, em vez de incentivar o crescimento econômico e a criação de oportunidades para todos. Esses pensadores, embora com abordagens distintas, todos concordam que a concentração de riqueza nas mãos de poucos traz desigualdade e instabilidade para a sociedade. Para eles, é fundamental que as leis fiscais e a distribuição de riquezas busquem uma forma de justiça que não apenas trate das necessidades dos ricos, mas que também proteja e melhore as condições de vida dos mais pobres. Aqui, temos duas visões completamente diferentes sobre como lidar com a desigualdade. Qual delas faz mais sentido para você? Deixe seu comentário e me diga por quê. No Brasil, a discussão sobre a taxação das grandes fortunas tem gerado controvérsia entre figuras políticas de destaque. Um dos defensores da medida é Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Ela tem argumentado que o imposto sobre grandes fortunas seria uma forma de corrigir as desigualdades e ajudar a financiar políticas públicas sociais, como saúde e educação, essencial para a população de baixa renda. Para Gleisi, a taxação seria uma medida de justiça fiscal que reduziria a concentração de riquezas no país. Por outro lado, Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, tem se posicionado contra a criação de um imposto sobre grandes fortunas. Durante seu governo, ele afirmou que a proposta de taxação apenas prejudicaria os investidores e a economia brasileira. Bolsonaro acredita que a medida desestimulava o empreendedorismo e a criação de empregos, além de ser um retrocesso para o país, visto que pode gerar desconfiança no mercado. Outro político que se manifestou sobre o tema foi Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo. Haddad tem se mostrado favorável à criação de um imposto sobre grandes fortunas, mas com algumas condições e limitações.
Ele defende uma proposta mais moderada, que atinja apenas aqueles com um patrimônio muito elevado, sem prejudicar a classe média ou os pequenos empresários. Para Haddad, é necessário um estudo detalhado para que a medida não prejudique o crescimento da economia. Muita gente tem levantado um ponto curioso. Mesmo que o Estado confiscasse 100% da renda dos brasileiros mais ricos, ainda assim, esse valor não cobriria nem um ano do que o Estado brasileiro gasta atualmente. Ou seja, o problema talvez não seja arrecadar mais, mas sim gastar menos e gastar melhor. Segundo estimativas, os bilionários brasileiros concentram uma fortuna de centenas de bilhões de reais. Mas o orçamento federal ultrapassa os 5 trilhões. Mesmo que todo esse dinheiro fosse magicamente transferido aos cofres públicos, ele acabaria rapidamente, e os problemas estruturais continuariam lá. Isso mostra que o foco do debate precisa ser mais profundo. Não se trata apenas de justiça social ou redistribuição de renda. É preciso falar de responsabilidade fiscal, de prioridade de gastos, de combate a privilégios, de fim de desperdícios. E, principalmente, de como tornar o Estado mais eficiente e menos inchado. Taxar os ricos pode até parecer justo, mas não resolve o buraco negro da má gestão. O que realmente falta no Brasil não é dinheiro, é gestão. A ideia de justiça fiscal é poderosa. Será que essa proposta é realmente eficaz? Ou apenas simbólica? Você acha que taxar os super ricos vai resolver os problemas do Brasil? Ou vai só criar mais um pretexto para tirar ainda mais de quem trabalha? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e compartilhe com quem também precisa refletir sobre isso. E se inscreva no canal Mentes Transformadoras para mais conteúdos como esse. No nosso canal, você chegará a outro nível. Para mais vídeos como estes, curta, siga e já ative o sininho.